4 diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Até aí, por enquanto, queridos, o apóstolo Paulo ele está ensinando a igreja de Corinto, a igreja que havia acabado de experimentar o poder do Evangelho, o poder do novo nascimento. Eles deixaram de ser criaturas para se tornarem filhos de Deus, deixaram de ser gentios para ser igreja, e agora a igreja está sendo espalhada pela face de toda a terra, e os apóstolos que estão lançando o fundamento para essa igreja, e ele está trazendo uma palavra, ele começa a mostrar aquilo que ele estava vivendo, aquilo que ele estava fazendo, para que o reino de Deus se manifestasse através da vida dele. O que ele estava vivendo, o contexto fala isso, que ele estava fazendo para que o reino de Deus, para que o seu chamado pudesse se realizar, para que ele pudesse cumprir com aquilo que Deus tinha para a vida dele nessa terra. E ele está relatando isso para a igreja, ensinando a igreja, e ele usa esse texto que me chamou bastante atenção. Ele mostra para aquela igreja que acabara de receber Jesus, que acabara de receber o anúncio da salvação, e havia compreendido acerca da salvação e reconhecido a Cristo, a Jesus como Cristo, como Senhor de suas vidas. Eles deixam de ser apenas criatura para se tornarem filhos. Mas agora o apóstolo Paulo está ensinando eles, ele fala tudo o que ele estava fazendo, o que ele estava determinado a fazer para que se cumprisse nele o chamado de Deus e o reino de Deus na terra. Ele começa a mostrar para aquela igreja que eles precisavam deixar de viver apenas o chu, né? Aqui em Dourados, eu não sei se você mas aqui tem um tal de chu, é o chu, e as pessoas gostam do chu, e é chu, e uou, yeah, no altar, na igreja, e isso é muito bom, o momento da unção, o momento em que Deus nos preenche com a graça dele. Mas a igreja é mais do que isso. A igreja é mais do que um dia da semana você estar no altar e ali você se entregar à presença de Deus e receber uma unção e você se derramar, e isso é muito bom, e nós amamos isso. Mas Paulo está ensinando isso, que a igreja é mais do que isso, é mais do que um momento na presença de Deus, é mais do que um culto que você faz uma vez na semana. A igreja ela é um organismo vivo, e esse povo foi chamado para fora, um povo que foi tirado do mundo, um povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, e agora ele precisa viver como igreja, precisa ser igreja, precisa manifestar nas suas vidas e nos seus chamados o reino de Deus. E ele começa a falar aquilo que ele está fazendo. Ele fala a respeito daquilo que do que está acontecendo sobre a sua vida, do que é necessário para que nós possamos viver o reino de Deus nessa terra. Ele fala de tudo que ele estava se dedicando para que se cumprisse o seu chamado. E ele fala sobre trabalho, ele fala sobre dedicação, ele fala sobre força, sobre objetivos, sobre ter metas, sobre ter alvos. Como diz o irmão Marcelo Rezende lá na televisão, aí eu te pergunto, meu amigo, o que você tem planejado? 2017 está chegando, né? A gente começa a fazer planos, a gente pensa, a gente começa a analisar como foi 2016, e eu sei que 2016 para o brasileiro não foi fácil, não tem sido fácil. Embora tenhamos conquistas, embora Deus tenha nos abençoado, passamos momentos difíceis. Eu passei, eu creio que talvez você tenha passado também na sua família, na sua casa, nas suas finanças. São tantos desafios, mas nós chegamos até aqui. Chegamos até aqui, estamos de pé, e Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado graça. Mas mais do que isso, o que temos pensado? O que você tem planejado para 2017? O que você tem pensado para a sua vida? Talvez tenha pensado em ser aprovado em um concurso. O que você tem pensado?
Tiago, ser promovido, crescer, né? Alguém está pensando em começar uma faculdade, outros estão pensando em terminar a faculdade, outros estão pensando em trocar de carro, outros estão pensando em financiar uma casa, em começar algo novo. Tá aí o bebezinho para chegar em 2017. São tantas coisas. O que você tem sonhado? O que você tem planejado? Se casar? Ter filhos? Qual é os seus sonhos? Olha o que o apóstolo Paulo ele diz: olha, se eu corro, eu não corro como quem não tem um alvo, eu não corro como quem não tem um objetivo, eu não luto como quem esmurra o ar. Isso ele fala de sonhar, de querer, de almejar algo, de desejar algo no seu coração. E se você não tem uma resposta para essa pergunta, sobre o que você tem sonhado, sobre o que você tem desejado para você e para a sua família, se você não tem uma meta que você está disposto a persegui-la, está disposto a conquistá-la, talvez você vai chegar em 2017 muito mais frustrado e muito mais angustiado, muito mais triste do que você chegou em 2016. O apóstolo Paulo está falando justamente isso. Isso não é uma mensagem de autoajuda, por favor, você vai entender até o final. Ele diz assim: olha, vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Então, corra de uma forma que você vai alcançar o prêmio. Ele diz assim: eu não faço, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento, ou seja, é difícil, é rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos isso por uma coroa que dura para sempre, incorruptível. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, sem objetivo. Eu não luto como quem está esmurrando o ar, mas eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nós precisamos de planos, nós precisamos de sonhos, nós precisamos de metas. O próprio Deus, ele tem planos sobre nós. O próprio Deus, ele tem planos sobre nós. Jeremias 29:11 diz assim: olha, porque sou eu que te conheço, sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Deus, ele fala através do profeta Jeremias que ele tinha planos sobre nós, sobre as nossas vidas. E o que ele faz? Ele envia Jesus, para que Jesus pudesse pagar o preço, para que os planos dele pudessem ser cumpridos nas nossas vidas. João 10:10, ele diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A Bíblia, ela vai relatando e ela vai discorrendo tudo aquilo que Deus tem planejado para nós. E a Bíblia está cheia de promessas a meu respeito e ao seu respeito. Daquilo que Deus planejou, daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus sonhou sobre nós, a nosso respeito. E Jesus pagou o preço para que esses planos, para que esses projetos de Deus se cumprissem nas nossas vidas. Jesus veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio para nos dar vida eterna, a salvação. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna fala de salvação. E a salvação é pela graça. A graça é um favor não merecido, é aquilo que nós não merecemos. A salvação é pela graça, é por causa do amor de Deus. Nós não merecíamos nada que nós façamos. Nada que nós viemos a fazer nessa terra é merecedor, é digno, e nós recebemos a salvação, mas é pela graça, é pelo favor não merecido, é pelo amor de Deus. Isso não vem de nós, isso é Deus que faz. A salvação é pela graça, mas essa vida abundante que Deus tem para nós, ela é resultado de um chamado, é resultado daquilo que Deus proporcionou para nós vivermos aqui nessa terra que nós decidimos viver. Salvação é pela graça. E é o que ele fala: expurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ou seja, eu não faço o que eu quero, eu não faço o que dá na minha cabeça, eu não faço o que eu quero, o que minha carne quer, o que satisfaz a minha vontade, mas eu esmurro, ou seja, eu não faço o que eu quero, porque eu preciso fazer aquilo que Deus quer.
E aí que está a diferença. Aí que está o grande segredo da coisa. Deus tem planos para nós. Deus tem projetos para nós. Salvação é pela graça. Graça é favor não merecido. Mas a graça, isso é um segredo que eu acho, um segredo não, mas é algo tão importante, que está sendo discutido na internet aí, que a graça, nós não estamos na lei, nós estamos na graça, mas a graça, ela só tem poder sobre o pecado que é deixado. Você parou para pensar nisso? O pecado que ele não é deixado de lado, o pecado que não é confessado e deixado, a graça não tem poder sobre ele. Ah não, nós vivemos no tempo da graça, nós estamos na lei. Ok, mas a salvação é pela graça. E a graça só se manifesta, só tem poder de se manifestar aonde o pecado foi deixado lá. E a vida e a abundância, ela não depende da graça. A abundância de vida que Deus tem para nós é resultado de viver o meu chamado, de viver aquilo que Deus tem para mim. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O pastor Luiz Germino diz que, eu não sei se essa frase é dele, mas ele sempre diz que o vencedor é aquele que vence a dor. O vencedor é aquele que vence a dor. Aquele que quer vencer, ele precisa se submeter a um treinamento rigoroso. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago. Existe um se batalhar pela fé. Existe uma batalha. E o seu sucesso, essa vida abundante, ela é resultado de você viver aquilo, o que Deus te propôs, o que Deus te chamou. Ele diz: esmurro meu corpo e faço dele meu escravo. Queridos, existe um prêmio. Diga: existe um prêmio. Agora eu falo para quem está ao seu lado, diga assim: lute por ele. Lute por ele. Nós vamos morar nos céus, mas até lá nós temos uma vida aqui, nós vamos batalhar pela fé, nós vamos ter lutas, vamos ter dificuldades, mas a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quem é o vencedor? É aquele que vence a dor. Queridos, Deus tem promessas para nós. Deus projetou algo maravilhoso. Deus projetou um futuro de paz, de sucesso para cada um de nós. Se você crê, diga amém. E Jesus pagou o preço para que isso se realizasse nas nossas vidas. E essa mensagem, ela é muito bonita e ela é muito boa, ela é agradável aos ouvidos. Qualquer pregador que vier aqui dizer que Deus vai fazer, que Deus tem planos na sua vida, que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, isso é muito bom e nós recebemos isso, amém? Agora, o que não, muitas vezes é deixado de ser falado, é que existe uma maneira que isso vai acontecer. Quando nós vamos para a história de Abraão, em Gênesis 15, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: depois destas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Agora numa versão mais na Terra Nova, Deus chama Abraão e diz: Abraão, olhe as estrelas do céu, conte-as se pode contar. Não é assim? Conte-as se pode contar. Só para mostrar que eu sei também, viu?
Queridos, Deus tem promessas para nós. Deus mostra a Abraão, e tudo começa com a visão, isso é verdade. Tudo começa com a visão. Abraão precisava enxergar aquilo que Deus tinha preparado para ele. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos para ver aquilo que Deus tem preparado para nós, porque talvez o que tem te cercado é tanta luta, é tanta dificuldade, que você não consegue mais enxergar aquilo que Deus tem para você. Você tem visto derrota, você só espera pelo pior. Deus precisou abrir os olhos espirituais de Abraão. Abraão, olha as estrelas do céu, conte, se pode contar. É impossível, Senhor, pois assim será a sua descendência. Tudo começa com a visão. E Abraão, ele creu e começou a sonhar. Ele começou a sonhar. Por crer em Deus, ele se move. Tudo começa com a visão. Você precisa enxergar aquilo que Deus tem preparado para você, para a sua família. E isso vai ser o seu alvo, isso vai ser a sua meta. E você vai perseguir isso. Você vai lutar por isso, você vai batalhar por isso, para chegar aonde Deus tem reservado para você. O grande rema da vida de Abraão é a fé. Abraão é chamado de nosso pai na fé, porque ele foi o primeiro homem a crer. Agora, Abraão, ele creu, ele teve fé. Mas eu entendo, queridos, que não. O grande lance, o grande rema dessa questão não é a fé de Abraão, mas como manifestou-se a fé através dele. Porque se eu falar para você que Deus pode fazer, você vai dizer amém. Amém? Se eu disser para você que Deus hoje ele pode mudar a história da sua vida, você crê, não crê? Amém? Quem crê? Fique com ele, não. Pode participar. Amém? Eu creio. Mas Abraão, ele não creu apenas que Deus poderia cumprir as promessas. A fé de Abraão não estava em que Deus simplesmente poderia cumprir as promessas. Se eu disser a qualquer um aqui que Deus pode cumprir, você crê, isso é fé, amém? Mas a fé de Abraão estava em que ele decidiu obedecer. A fé dele estava em obedecer a palavra, em obedecer o comando, em obedecer a voz de Deus. Quem crê, quem tem fé de verdade, ele obedece a voz de Deus para que a promessa se cumpra. Se ele simplesmente dissesse: eu creio, Senhor, tu podes todas as coisas, tu és o Deus de toda a terra, eu creio. Mas o que ele faz? Ele obedece. Ele obedece a voz de Deus, ele obedece a palavra de Deus. Isso é a fé. Isso é a fé de Abraão. Esse foi o resultado, esse foi o segredo do sucesso de Abraão. Toda a prosperidade de Abraão se tornou um homem rico, um homem próspero. Abraão se tornou um grande homem na terra e na história. Por quê? Porque ele creu sim, mas ele não só creu. A manifestação da fé de Abraão foi obedecer. Quem crê obedece. A fé verdadeira, fundamentada, é isso, é obedecer a palavra. Só obedece a palavra de Deus quem crê. Como você vai obedecer uma história, uma loucura, um Deus que você não viu? Isso é fé, é pela fé. O rema da vida de Abraão é a fé. Ele é o pai da fé, mas não é a fé daquilo que Deus poderia fazer, mas a fé de obedecer a voz de Deus para que se cumprisse a promessa. O cumprimento da promessa é resultado da obediência à palavra de Deus. E o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Corinto o que é ser igreja. É viver o reino. Diz: buscai primeiro o seu reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Jesus falou. Então vamos viver o reino. O foco não é a promessa. O mais importante não é a promessa. A promessa é o resultado. O cumprimento da promessa é o resultado da fé sendo colocada em Deus. E essa fé faz com que você obedeça. E você obedece pela fé. Nós não podemos focar nas promessas. Nós não podemos focar nas coisas. Nós não podemos focar naquilo que Deus pode fazer. A nossa fé, ela precisa ser colocada na palavra. E obedecer a voz de Deus.
Não podemos focar nas coisas, esquecer o reino. Não é isso que a igreja tem feito hoje. Liga a televisão para você ver. Multidões enchem os templos atrás daquilo que Deus pode fazer, atrás de coisas, atrás de se dar bem, de ganhar alguma coisa, atrás daquilo que Deus pode fazer pelas suas vidas, simplesmente por isso. O chamado de Abraão não tinha um fim nas bênçãos, não tinha um fim nas promessas, mas sim em ser um povo de Deus. O chamado de Abraão não tinha um fim nas bênçãos, mas no povo de Deus que iria surgir a partir da vida dele, no que Deus queria fazer através da vida dele, no que como Abraão poderia servir a Deus, e como Abraão poderia ser usado por Deus, e como como Deus queria usar a Abraão, e Abraão ser um servo de Deus. O chamado de Abraão não tinha um fim nas bênçãos, mas em si no que Deus queria fazer através da vida dele, do que Deus faria, de como Deus usaria ele para criar, para gerar um povo para si. Eu sempre falo aqui, Deus não é a fada madrinha. Olha para quem está falando isso, Deus não é a fada madrinha. A fada madrinha chega, aparece para Fiona e realiza o desejo dela, né? Às vezes pensamos que Deus é como a fada madrinha, que Ele tem a obrigação de realizar os nossos desejos, os nossos sonhos. E nós precisamos então orar, nós precisamos então fazer uma campanha, fazer alguma coisa para que Deus realize os nossos desejos, os nossos sonhos. Mas Deus não é a fada madrinha. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus te deu uma vida com um propósito. Você nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus te curou porque Ele tem um propósito na sua vida. Deus te deu uma família com um propósito. Deus te trouxe nesta noite aqui com um propósito. Existe um propósito de Deus sobre a sua vida. Você tem um chamado de Deus sobre você. E a bênção, a promessa, é o resultado do cumprimento desse chamado. Havia um propósito de Deus para se cumprir na vida de Abraão. Mas algo que eu acho interessante, eu não posso deixar de falar mais uma vez, que eu acho interessante na história de Abraão. Deus evidencia isso. Deus evidencia isso na palavra. Muitas vezes a gente prega só a primeira parte, né? De como Deus fez, de como Deus agiu na vida de Abraão, das promessas que Deus tinha sobre Abraão. Abraão, olhe para as estrelas do céu. E nós focamos só na promessa. Mas o que Deus faz? Deus pede que Abraão matasse a promessa. Você sabe, conhece o texto, né? Mas eu vou ler mais uma vez. Gênesis 22. Diz que passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho, Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, o cutelo. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Disse: sim, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas, o fogo, a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão!
Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou o holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22, do 1 ao 13. Eu me lembro que eu preguei essa mensagem muitos anos atrás. Isaac, o Tiago estava lá, era um piá ainda, como dizem eles mesmos. Como Abraão matou Isaac. Porque no seu psicológico, nas suas emoções, ele matou Isaac. Você imagina um pai que espera a vida toda mesmo, porque ele já era idoso quando Isaac nasceu. De repente, a realização de tudo aquilo que ele tinha sonhado, as estrelas do céu que ele tinha contado, as promessas que Deus havia feito sobre a sua vida, tudo aquilo que ele havia imaginado e sonhado por toda a sua vida, estavam em Isaac. Abraão, ele não era um cara tão legal, ele não era um cara muito sensível, porque ele não pensou duas vezes quando ele teve que deixar Agar e Ismael abandonados no deserto. Mas agora, com relação a Isaac, era o filho da sua velhice, era o seu único filho. Não só isso, toda a promessa de Deus, tudo aquilo que Deus tinha prometido, tudo aquilo que Deus tinha falado, tudo aquilo estava se resumindo no seu filho Isaac. E agora ele tem que pegar o menino pela mão, subir o monte. Eu fico imaginando a cena e a emoção de Abraão em ter que olhar para Isaac quando ele pergunta: pai, está aí o machado, né? A lenha, tem fogo, mas cadê o cordeirinho? E Abraão sabia que teria que matar o seu filho, seu próprio filho. E amarrando Isaac, colocando no altar, pegando o cutelo, nas suas emoções, nos seus sentimentos, ele matou Isaac. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Até que o anjo grita: Abraão, não faças mal, menino, porque eu já sei que você teme a Deus. Não toque no rapaz, nada lhe faça. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nem as promessas, nem a maior bênção, nem o maior projeto que Deus possa ter para você pode ser maior do que Ele. Pode ser maior do que Ele. Nada pode tomar o lugar do seu coração. As promessas são resultado. As promessas não são o objetivo, não são o foco principal. Aquilo que Deus pode fazer na sua vida, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Ele vai fazer, não pode ser o foco principal, não pode ser o objetivo do seu coração, o alvo do seu coração. Nós falamos sobre alvos, metas, e isso é importante, tanto na sua vida, isso é extremamente importante na sua vida pessoal, profissional, financeira, como família. Você precisa sonhar, mas a maneira de chegar tem que ter Deus primeiro, tem que ter Deus primeiro, tem que ter Deus em primeiro lugar. Nem as promessas podem ser maior do que Deus na sua vida. Tudo que Deus tem preparado para você é para glorificar a Ele, é para exaltar a Ele. Se você entender isso, Deus vai ter prazer em te abençoar. Deus vai ter prazer em te prosperar, em te dar coisas. Mas não viva pelas coisas, não lute pelas coisas. Coloque Deus na sua frente. Coloque o reino de Deus acima de todas as coisas. Quando Paulo fala, lutamos por uma coroa que não é corruptível, uma coroa que é eterna. Ele está falando do reino de Deus. Ele está falando do reino de Deus, daquilo que nós somos chamados para viver. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Já estava ministrando aqui, ele disse: meu Deus, como é difícil às vezes até falar isso, mas que não seja mais importante o trabalho, o dinheiro, que seja mais importante Cristo, o reino de Deus. Filipenses 3,13, o próprio apóstolo Paulo, lá na frente, ele está falando agora para a igreja de Filipenses, ele diz: irmãos, ele segue a mesma linha, ele diz: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado,
Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer meu? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Você passou por lutas, você passou por dificuldades, foi difícil chegar até aqui, mas olha o que ele diz: eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. Existe algo para você, existe algo te esperando, existe algo de Deus te esperando. Você precisa avançar. Ele diz assim: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não desista. Fala que está perto de você e diga: não desista. Deus tem um futuro para você. Prossiga para o alvo. O alvo é o reino. Deixa o passado para trás, deixa as amarras para trás, deixa as amarguras para trás. Renuncie isso. Renuncie aquilo que te faz sofrer. Deixa o passado para trás. Prossiga, não desista. Prosseguindo para o alvo. Deixa Deus te mostrar aquilo que Ele tem para você. Comece a enxergar, comece a crer naquilo que Deus tem preparado para você. Se você deixou de crer, volte a crer. Deixe o passado para trás, deixe as mágoas para trás, as feridas para trás, e comece a viver no novo de Deus. Comece a viver no novo de Deus, aquilo que Deus tem para você. Deus pode escrever uma nova história sobre a sua vida. Eu nunca imaginei sair de Carapó. Eu cresci com esses guri aí, ó. Tiago e o Isaac estavam ministrando. Nunca imaginei sair de Carapó. Aquilo para mim era o reino encantado. Eu achava que ia morrer ali, ficar velhinho ali. Deus nos tirou de lá de uma maneira grossa. Sai! Foi difícil. Está sendo difícil. Tinha empresa, família, amigos, mas existe um chamado. Eu preciso perseguir aquilo que Deus tem para mim. Está difícil. Está difícil ainda? Está difícil. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Quando Deus permite que o diabo provasse Jó, Jó não entendia, ninguém entendia. Seus amigos diziam: olha, ele deve ter pecado. A sua mulher, a mulher de Jó, chega assim, amaldiçoa seu Deus e morre, Jó. Ninguém entendia por que estava passando aquilo. Contudo, ele não murmurou. Ele não reclamou. Ele disse assim: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. Queridos, na Bíblia, todos os grandes homens de Deus, todos os personagens que ficaram na história, eles passaram por um batismo. E essa é uma palavra para outro pôr do sol, mas é um batismo sacrificial, onde todos nós passamos. Agora nós não podemos ficar presos às amarras do passado, da amargura, da tristeza. Precisamos olhar para o alvo e prosseguir, porque existe um futuro nos esperando, existe uma promessa nos esperando. Crer na promessa, dizer que crer na promessa é fácil, mas a fé que Deus te deu, e Deus te deu a fé, é para você viver a palavra, porque de acordo com a obediência à palavra, a obediência à voz de Deus, é que vai se manifestar a promessa sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Isso é um chamado para você, isso é um chamado para mim. Deus nos trouxe aqui, irmãos, para nos trazer ao coração novamente. 2017, você precisa ver e enxergar aquilo que Deus tem preparado para você. Uma vida alinhada ao trono de Deus. Uma vida comprometida com o reino de Deus. Não só com mas é uma vida
tem a segunda-feira, tem a terça-feira, tem o ganhar almas, tem o frutificar, tem o pagar um preço, em amar, em estar disposto em se envolver com o reino, em orar, em adorar, em chorar, em estender a mão para o necessitado, em gastar tempo com Deus, em congregar com os irmãos, e aguentar os irmãos, e submeter a palavra, se submeter a aquilo que Deus vai direcionando, e vamos caminhando, e vamos vivendo, e as coisas vão acontecendo e vão fluindo, porque nós não desistimos, nós perseguimos o alvo, nós temos uma meta, e a nossa meta não é ser abençoado, mas é viver o reino de Deus nessa terra. Amém? Glória a Deus. Você pode colocar em pé um pouquinho só? Eu falei que ia ser breve. Se eu continuar, eu vou entrar em outra mensagem. Fica, Tiago, então, por favor. Eu quero que você abra o seu coração diante dessa palavra, que o Espírito Santo ele possa completar aquilo que ele se propôs a fazer aqui nessa noite. E para isso é necessário que você abra o seu coração. Deixa Deus te mostrar aquilo que Ele tem preparado para você. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus te deu um futuro reservado para você. E esse futuro de paz, não de mal, de esperança, ele já foi conquistado. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Jesus pagou esse preço. Jesus, ele veio cumprir com o chamado. Ele pagou o preço para que os planos de Deus se cumprissem na sua vida. Jesus, se Deus ele foi o arquiteto, Jesus foi o operário que abriu esse caminho. E agora nós podemos andar nele. Nós podemos andar nele rumo ao alvo. Rumo ao alvo. Nunca. A Bíblia diz que seria fácil. Paulo diz assim: eu esmurro meu corpo e reduzo a servidão. Não é do meu jeito. Ah, mas eu creio assim porque eu tenho liberdade e tal, porque o Espírito de Deus há liberdade. Não é do meu jeito. Nós temos uma palavra, nós temos uma voz de Deus que é comum para todos nós. E nós vamos perseguindo para o alvo. 2017 te espera. 2017 te espera. Pode ser, irmãos. Pode ser. Não estou dizendo que vai ser, mas pode ser. Eu poderia aqui ser um profeta, né? Diz que te digo que 2017 chegarás. Deus vai fazer. 2017 vai ser o melhor ano da sua vida. É fácil fazer esse teatro. É fácil levar o povo na onda. No começo desse ano, eu estava trabalhando com uma moça que havia separado do marido. E ela estava começando a congregar conosco. E um dia ela chegou em mim e falou: pastor, eu vim aqui porque meu irmão falou que eu tenho que vir, mas eu não vou mais ficar com vocês, porque eu fui numa igreja. Eu não estou aqui criticando a igreja, por favor, estou contando para você entender. Eu fui numa igreja e Deus disse para mim que esse ano eu vou conquistar todos os meus sonhos, porque ela havia ouvido uma mensagem, aquela mensagem entrou na alma dela, uma mensagem poderosa, de autoajuda, de realização, de motivação. Isso foi no começo do ano. E ela saiu da igreja. Acabou o ano, está acabando o ano. E eu estive com o irmão dela esses dias. E ela não conquistou nada, pelo contrário, está desempregada, desiludida e fora da igreja. Porque Deus tem promessas para nós. E Deus faz promessas a Abraão, mas existe um como chegar na promessa, como entrar dentro da promessa. Se eu
tendo a promessa. Então, queridos, 2017 pode ser o melhor ano das nossas vidas. 2017 pode ser o melhor ano das nossas vidas, se nós decidirmos nosso coração avançarmos para o alvo, avançarmos para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, pega uma de suas mãos aos céus e adora o Senhor. Jesus, obrigado. Louvado seja o nome para sempre. Aleluia! Espírito Santo, flui nesse lugar, querido. Toque as vidas nesse lugar. Cada pessoa aqui, ó Deus, que receba da unção do teu poder. Meu Pai, em nome de Jesus, abra, Deus, nossos olhos espirituais. Abra os nossos entendimentos. Que possamos ver, possamos compreender aquilo que o Senhor tem preparado, que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus, é o Senhor quem nos chamou. Chame, ó Deus, cada vida aqui pelo nome. Cada um aqui foi comprado por um alto preço, o sangue do Calvário. Eu repreendo toda ação do inferno, toda mensagem do diabo que veio para colocar tristeza, angústia, derrota. Em nome de Jesus, roubar os sonhos, mirrar toda fertilidade. Em nome de Jesus, cai por terra toda ação do maligno nas mentes, nos corações, nos sentimentos. Agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, manifesta nesse lugar o teu poder, a tua graça, a tua unção, meu Deus, em nome de Jesus. Adore o Senhor. Oh Jesus, Jesus. Tiago 5,14 diz que nós deveríamos orar
orar, ungido como óleo, e a oração da fé salvaria doentes, houver cometido pecado, seriam perdoados. A ver se nós imporemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Isso é bíblico, não é invenção de homens. Vai vir com a virtude do Espírito Santo nesse lugar. Que essa unção, ó Deus, seja o Deus cheio da tua virtude, do teu poder. Que ela venha ser transferida, Deus, ao impor das mãos. Que haja, ó Deus, ó Pai, o teu toque, o teu poder sendo manifesto em cada vida. Que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, que haja poder, Deus, poder.